Aí, a Pixar, eu tenho certeza que ela fez parte da sua infância, e faz parte das nossas vidas até hoje, pra ser bem sincero. Ou você vai dizer que não ama Toy Story, por exemplo, aquela que é considerada a primeira animação 3D. Isso se a gente não contar com Cassiopeia, mas isso é pra outra história. Que fez um sucesso tão estrondoso que mudou o mundo das animações pra sempre. Só que muito se engana quem acha que essas empresas não têm altos e baixos. E sim, tem altos bem altos, mas também tem baixos bem baixos. E por isso vamos aqui falar hoje dos 3 melhores e piores filmes da Pixar, não necessariamente em ordem, ok? Pois é, e um dos primeiros exemplos de filmes ruins da Pixar é a sequência da obra de super-heróis lá de 2004. Essa que é uma das sequências que os fãs sonharam a vida toda, mas quando chegou, meio que deu uma decepção em geral. Eu sei que muitas pessoas podem discordar que esse filme é ruim, até porque a animação dele é linda, principalmente comparada com a obra original, obviamente levando em conta que tem mais de 15 anos de diferença, e no final o segundo filme tem lutas bem mais maneiras que o primeiro, mas vale sempre lembrar que essas coisas não fazem um filme ser bom, até porque aqui a gente tem um senhor incrível, que foi um grande herói no filme anterior, tendo que provar do próprio remédio, tendo que aceitar que agora sua esposa é a protagonista. Inicialmente parece ser uma premissa interessante, que até dá indícios que chegará em algum lugar quando nosso Beto se prontifica a dar tudo de si para os seus filhos, mas tudo vai por água abaixo, quando no final ele deixa tudo isso para trás para salvar o dia e ainda é recompensado por isso. É como rir na cara do fã que esperou por anos para ver essa sequência e ver o nosso herói no final sair como certo por ter inveja da própria esposa. No filme anterior ela precisou salvar a bunda do marido por estar fazendo merda escondido, mas nesse filme aqui ela simplesmente tem que suceder à sua própria missão e não tem crescimento pessoal basicamente. Ela infelizmente acaba o filme do mesmo jeito que começa, mesmo ela sendo escolhida como a personagem principal desse filme. O sentimento que dá é que originalmente os criadores tinham algum plano que esse casal teria um embate sobre a situação que se encontrava no final, mas no final ficamos com um final sem sal, uma completa decepção aos fãs de Os Incríveis, mas deixando bem claro que esse filme não chega aos pés de ser terrível, nem nada do tipo, só decepcionante. Mas em contraponto temos aquela que, pessoalmente pra mim, é uma das minhas obras favoritas de animação, WALL-E. A história de um robô que é o último habitante da Terra. O nosso mundo nesse futuro se tornou inabitável, e por isso, com a humanidade no espaço, enviaram robôs programados para encontrar vida em outros planetas. E nessa linhagem que nasce a Eva, que é o grande par romântico do nosso querido WALL-E. Esse filme, por mais que passe em um futuro que eu quero passar longe de vivenciar, consegue ser bem fofo até. E sim, esses 2 pequenos robôs conseguem ser os personagens mais adoráveis da ficção. O WALL-E, da sua maneira única e inocente, consegue mostrar para Eva o que é o amor. Por mais que a própria Eva tenha que seguir a sua programação durante o filme todo, o que ela realmente quer é apenas completar sua missão e mostrar que ainda há esperança para se viver na Terra. Enquanto o WALL-E é simplesmente o último romântico na Terra, literalmente, e quer ficar usando metadinha de perfil com a Eva. O mais interessante da obra é como esses 2 personagens são bem limitados em questão de falar, mas mesmo assim eles conseguem se expressar. Por mais que eles digam algumas palavras separadas por ali e por aqui, a maior parte da comunicação deles é pelo olhar e pelo movimento da cabeça, e eles dizem muito desse jeito. É impressionante como a Pixar conseguiu chegar nesse pico de sua forma de contar histórias. Aqui também é prova viva que qualidade técnica nunca faltou a eles. E nos mostra que até um robô que foi programado para uma função específica é capaz de trocá-la para cuidar daqueles que o amam. E isso a gente explicou bem mais detalhadamente lá no canal da Ronin. Isso mesmo, a gente tem um vídeo inteiro só para falar de WALL-E. Por favor, dê uma conferida após esse vídeo. E se o WALL-E é o tipo de filme em qual é bem difícil ver algum tipo de continuação, coisa que a Pixar atualmente está se apegando demais. Mas eu sei que eles escondem coisas debaixo do pano. E o que está escondido bem debaixo do pano da Pixar é Carros 2. Esse filme tem uma base bem boa de fãs, bem grande impressionantemente. Ele tem muita cara de um spin-off feito por um time C da Pixar, e isso não é bom, já que ele é uma sequência de um dos melhores filmes que a Pixar já fez. E se no filme anterior a gente tinha corridas, Relâmpago McQueen, esquece, aqui não tem nada disso. Aqui o protagonista é o Matt, sim, o carro que não passaria no psicotécnico e foi feito para ser o alívio cômico da primeira obra. E agora ele é o protagonista. E estaria tudo bem, se ele não tivesse que abaixar o QI de todos os outros personagens, e aparentemente até de alguns espectadores. E aqui o Matt acaba por algum motivo fazendo parte dos espiões do mais alto escalão, fazendo eles até confundirem que ele é um deles. E daí que a trama progride, sim, é daí mesmo. Então, esse é um filme de carros sendo espiões, e é de novo que estaria tudo bem se esse filme não tentasse tanto se levar a sério. Eles até tentam colocar uma trama onde o Matt é tratado como um burro por todos, e sim, ele é, por que eu teria pena dele? É literalmente um traço de personalidade dele. Ah, e também não vamos esquecer do vilão, que cara, ele literalmente sabotou o próprio nome com o objetivo de ganhar mais dinheiro e com outro produto. É impressionante como o QI do universo de carros é tão baixo que eles culpam tipo o combustível e não a marca. Se você é uma pessoa que se incomoda muito quando um filme testa demais o limite da coesão, você vai odiar esse filme aqui, que muitos afirmam ser o maior fracasso da empresa.
E se o segundo filme de carro tenta correr pra ser bom, o primeiro deixa ele comendo poeira. E não se enganem com o segundo filme, porque o primeiro é muito bom. Esse filme não pode ser manchado pelo 2, porque eu te garanto que Carros 1 é um ótimo filme. Aqui vemos a história do Relâmpago McQueen, que é um jovem promessa do mundo automobilismo, e acaba indo parar em uma final de temporada em sua estreia, contra o JJ Jameson, versão carro, e o rei veterano, que vai se aposentar depois dessa temporada. Alimentado pelo ego de ter chegado ao topo precocemente, o McQueen não percebe o quanto precisa de sua equipe para estar naquela posição. Por conta disso, ele acaba aprendendo da pior maneira possível, que é perdendo a Rota 66. Porém, lá ele fez seu primeiro amigo, o Matt, e acaba se apaixonando pela Sally, que caga na cara dele. E principalmente conhece um ex-ídolo da Copa Pistão, que traz o maior ensinamento desse filme, que a Copa Pistão nada mais é do que uma taça vazia. Esse filme é ótimo na questão de desenvolver personagens. Nosso McQueen sai da água pro vinho, não à toa. Ele acabou se tornando um personagem marcado na cultura pop. Vai dizer que você nunca escutou um cachau. E não muito menos importante o final, que sinceramente é o motivo dessa saga estar viva até hoje. Nunca mais fizeram nada na mesma altura. Quando o McQueen poderia enfim alimentar seu ego e vencer a Copa Pistão, sendo o estreante, ele deixa tudo pra trás ao ver que o rei se acidentou na pista. Então ele volta pra carregar o homem até a linha de chegada. E esse final é lindo, cara. É inegável como esse filme é bom, principalmente se comparado com seu sucessor, que faz esse aqui parecer a maior obra-prima produzida na humanidade. E de uma forma bem parecida com Carros 2, existe Valente, uma obra bem questionável no mínimo, que tem uma fanbase bem forte. Vamos lá, e quem não lembra do início dessa obra? É extremamente marcante a cena que a Mérida se rebela contra sua própria mãe, se recusando a casar com os pretendentes que tentaram acertar o alvo com suas flechas, e a própria se mostrando ser muito melhor que eles. Então como pode algo tão marcante ser colocado como um dos piores filmes da empresa? Pois é, mas você entendeu toda a premissa desse filme, né? Uma garota que quer poder fazer as suas próprias escolhas enquanto a sua mãe quer impor as dela. Só que a mãe vira um urso e acaba perdoando a filha. Ele começa de uma forma tão promissora e resolve descartar tudo que criou para se tornar uma história bem genérica. Basicamente esse filme passou por problemas e teve até troca de diretor no meio da produção. E claramente o cara novo não fazia ideia do que se tratava esse filme. Para muitas pessoas esse filme é bem bom, o que dá para entender quando você começa com isso aí. E vai parar nisso. Sério, não tem como descrever de uma forma que não seja decepcionante, mas certamente não a mesma decepção de Os Incríveis 2, onde foram anos de espera. Esse filme poderia desconstruir toda a ideia de princesa da Disney, sendo um filme da Disney, mas infelizmente não rolou, e vamos ter que nos contentar agora com Frozen, sendo uma grande desconstrução das princesas da Disney dos últimos tempos. E falando da Disney, por que não falar do rato mais querido dos últimos tempos? Aquele que se enraizou na cultura do mundo todo, não aquele que virou domínio público. Eu tô falando do Ratatouille, a história do rato que saiu do esgoto para realizar o seu sonho de se tornar um grande cozinheiro. Sério, esse filme é aquele tipo de filme que tem várias facetas. Tem a história base sobre o Linguini e o Remy tentando se esconder do chefe, que quer muito derrubar o garoto antes que descubram que o restaurante o pertence. E temos o ego, que para muitos é a melhor coisa desse filme. Esse personagem representa os críticos, aqueles que se põem acima do profissional, sempre, e crê que do gosto dele é o que tem mais refinado no mundo. Então, se ele não gostar de algo é porque ele não deve existir. Por isso o nome, ego. Então imagina fazer um rato agradar esse velho aí. Não é difícil entender o motivo do sucesso de Ratatouille, da vibe francesa, da mensagem fortíssima do filme que você pode conseguir independente de onde você veio, ou principalmente de que um crítico que não construiu nada não é ninguém para destruir algo. De certa forma, esse filme é até que bem maduro para os padrões da Pixar, até porque no final eles perdem um restaurante, porque era um rato que cozinhava lá. Mas mesmo em um estabelecimento bem menor, eles fizeram a festa. No final a gente sabe quando a Pixar quer mesmo fazer um filme, ela pode produzir obras-primas. Mas lembrando que a gente só falou de 6, das dezenas de filmes que eles têm. E sem contar o que vão vir esse ano ainda. Se você acha que faltou algum filme pra citar, comenta aí que a gente pode trazer na parte 2.